Olá pessoal, meu nome é Alan Francis e este é o canal da SSI Tecnologia. Se caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva e marque o sininho para estar recebendo notificações deste curso e dos demais. Bom curso a todos! Olá pessoal, na aula de hoje eu vou estar ensinando um pouco do SQL aí para vocês. Vou explicar algumas funções que a gente vai estar utilizando para criar a nossa select, tá? Na aula anterior eu ensinei como criar uma nova consulta, ok? Então nós paramos por aqui. Então hoje eu vou ensinar algumas funções que eu vou utilizar para antes de a gente criar a nossa select aqui, tá? Só para você já ter uma noção do que eu vou fazer. Ok? Então, beleza. O que eu vou ensinar aqui é básico, tá? E eu tenho 20 minutos para estar explicando. Então, não vou aprofundar muito, mas espero que seja bem explicativo aí para vocês e auxilie você aí na criação do seu sistema e na utilização daqui para frente. Beleza? Então, eu vou estar ensinando agora o que é cada função que eu irei utilizar. Eu vou ensinar aqui a função select, tá? A select, ela é bem simples, tá? Se você fizer aí, ó, escrever apenas select 2 mais 2, ela já vai te retornar já o resultado, tá? Então, ela é bem simples. Caso você queira colocar aqui select 2 vezes 2 mais 5, tá? Você pode fazer também, ok? Notem aí que ele traz o resultado aqui embaixo e cria uma coluna. Caso você queira aqui renomear esse campo, você pode colocar o as, tá? E colocar aqui total, ok? Então tá aqui, ó, eu tenho uma coluna agora que se chama total e tenho o 9 aqui embaixo como resultado. Caso eu queira também, eu posso trazer um campo de caractere e dar o nome também para ele de nome. Executar com F5, tá? Ou aqui em executar, ele vai trazer aqui para mim informações e dessa forma a gente vai montando a nossa select, tá? A nossa consulta dentro do SQL aqui e aí você consegue trabalhar com os valores que tem dentro da tabela dessa mesma forma, ok? Então renomeando e trazendo os valores. Aqui na nossa select, para trazer aqui valores de uma tabela, eu faço o seguinte, ó, eu marco ela como asterisco from para me indicar uma tabela, vou listar aqui a TB lançamento, ok? E aperto F5, ok? Eu tenho todos os valores da minha tabela. Vou selecionar aqui o banco que a gente está trabalhando, que é o nosso app financeiro, e vou executar ela novamente, tá? Tá aqui a nossa listagem, ok? Eu tenho 3 lançamentos que eu fiz antes de fazer essa gravação, fiz 3 lançamentos e todos eles estão aqui. Porém aqui, se caso eu queira trazer apenas 2 campos aqui, não todos, eu posso escrever aqui, ó, o nome do campo, ok? Lance ID e lance descrição. E vou colocar mais um campo aqui, que é o nosso CT ID, tá? Que é o código da nossa conta. E ele vai executar e vai trazer apenas esses campos, ok? Então aqui eu posso criar a minha view, né, nossa consulta, com apenas esses campos. Caso eu queira renomear esses campos também, eu não gostei e vou mudar o nome lá desse lance ID. Posso simplesmente coloco o as e coloco entre aspas simples o novo nome desse campo. Eu posso colocar aqui código, aqui de descrição, né? Coloco as e aqui também coloco as e coloco código da conta. Ao executar novamente aqui,
ele vai ter os nomes renomeados, ok? Tudo bem. Agora eu preciso de coletar uma informação em outra tabela. Vamos dizer que eu preciso do CT-ID, através do CT-ID, fazer a ligação com a nossa TB, deixa eu mostrar aqui para vocês, com a nossa TB conta, ok? Aqui na TB conta, se vocês olharem aqui as colunas, eu tenho aqui o CT-ID dela também. Eu consigo fazer um relacionamento entre essas duas tabelas através do CT-ID. De que forma? Basta eu vir aqui, ó, e eu vou pular na linha de baixo e vou informar aqui, ó, inner join, tá? Fazendo dessa forma, vou colocar maiúsculo aqui para ficar mais fácil, visualização. Fazendo dessa forma aqui, eu já posso informar qual tabela que eu quero fazer a ligação. Eu quero ligar com a tabela de conta, ok? Tá, aí aqui na frente você pode colocar on e você vai informar quais são os campos em que ele tem relacionamento com a tabela de lançamento, que é o nosso código da conta, tá? Que é esse campo aqui, tá? Eu vou trazer ele aqui da seguinte forma, ó, TB conta, eu vou informar aqui o CT-ID consegue, né, fazer relacionamento com a TB, né, com a nossa TB lançamento. Ponto CT-ID. Então aqui eu estou pedindo para ele fazer um relacionamento com esses campos, tá ok? Vou executar novamente aqui a nossa select. O que aconteceu aqui, pessoal? Ó, quando eu fiz essa união aqui entre as duas tabelas, ele ficou perdido aqui sem saber se esse CT aqui, ID, ele pertence à minha tabela que eu já tinha, a TB lançamento, ou a tabela de contas. Nós temos que informar, né, da onde ele vem. Eu posso informar aqui que eu quero que essa TB aqui, ela é da tabela lançamento. Ponto CT-ID. Então, dessa forma, eu digo que esse campo CT-ID pertence à tabela de lançamento, ok? Sempre que der este nome aqui, ó, ambíguo, tá? Nome da coluna CT, vai ter o nome da coluna, vai ter na frente ambíguo. Então, está dizendo que existe um campo aí em que você precise definir qual é a tabela que ele pertence, tá ok? Então, ficou dessa forma aí. Então, eu já defini aqui, vou executar novamente aqui. E vai estar aí, ó, a select feita, né? Porém, ainda não tem nenhum valor da minha tabela de conta que eu acabei de fazer a união. Então, basta eu vir aqui, ó, colocar uma vírgula aqui depois do último campo e adicionar aqui, ó, CT nome, ok? Eu posso já ir e renomear ele também e vou colocar nome da conta. Ok? Feito isso, eu executo novamente para a gente ver como ficou nossa select. Tá aqui, ó, caixa, cofre e caixa, ok? Vocês podem notar que o código segue exatamente como está lá no cadastro de conta, beleza? Dessa forma, eu tenho a união das duas tabelas e posso trabalhar com os valores das duas tabelas, beleza? Beleza, pessoal, o próximo passo agora eu vou explicar para vocês como trabalhar com uma função aqui que tem dentro do SQL que se chama Union All, tá? Ela vai unir duas tabelas. Ah, mas eu posso unir duas tabelas já com inner join? Pode, tá? Mas tem alguns casos, tá, que vai ser específico, que você não tem relacionamento entre as duas tabelas. Porém, você precisa de todos os registros das duas tabelas. Ok? E aí é o caso que a gente vai utilizar o nosso Union All. Vou explicar aqui melhor como ele vai funcionar. Vamos dizer aqui, pessoal, que eu tenho select, tá? Lance ID e lance descrição from da tabela TB lançamento, ok? Então ele tem esses dois campos aqui listando ali embaixo para mim. Porém, eu também tenho
outra select aqui, from TB transferência. Vou selecionar aqui, ó, só o que eu quero que execute e posso clicar F5 ou clicar aqui em executar. Eu tenho essa tabela aqui de transferência, que já tem um registro aqui, tá? E vou coletar dois campos aqui também, que é o nosso TF, que é o código da transferência, underline ID, e o TF descrição. Ok? Então, fazendo dessa forma, pegando só esses dois campos, eu tenho aqui a TF descrição e a TF ID. Ok? Aqui em cima eu também tenho dois campos, que vai trazer listando as informações. Se eu executar isso aqui tudo, ele vai trazer duas execuções para mim. Porém, eu quero unir essas duas tabelas, entendeu? Eu quero que se torne apenas uma tabela e não duas. De que forma eu posso fazer isso? Através da nossa função union all. Eu posso jogar ela aqui no meio das duas select, tá? Só que ela tem a seguinte regra: os campos devem ter o mesmo nome, tá? Esse lance ID teria que ser lance ID aqui também, e lance descrição teria que ser lance descrição. Porém, aqui a gente trabalha com nome diferente em uma tabela e nome diferente em outra, tá? Então, nós vamos renomear esses campos aqui, da mesma forma que nós fizemos no exemplo anterior. Vamos renomear ele aqui e vamos dar o nome para poder os dois ficar, né, as duas select ficar com o mesmo nome nos campos. Então eu vou colocar aqui, ó, no lance ID as campo 1 e no lance descrição vou colocar as campo 2. Aqui embaixo eu vou fazer o mesmo processo. Ok? Então, se eu executar aqui apenas essa linha aqui, dá um F5, ele vai ter aqui o nome alterado, campo 1, campo 2. E aqui em cima, se eu executar apenas essa select aqui de lançamento, eles vão ter o mesmo nome, ok? Então, feito essa regra aqui do union all, eu já consigo executar essas duas aqui ao mesmo tempo. Então, eu posso executar aqui, ó, mandar um F5. Notem aí que eu trouxe o registro da tabela de lançamento e também trouxe da tabela de transferência, ok? Então, dessa forma aqui, eu consigo já montar uma consulta dentro do G20, apenas copiando esse código aqui e jogando dentro do nosso projeto lá, tá? E criar lá o campo, né? A gente vai dar o nome do campo, campo 1 e campo 2, e começar a trabalhar dentro do nosso grid, trazendo essas informações para dentro dele, ok? Então, essa é a função union all, que a gente vai estar utilizando mais ou menos dessa forma aqui, tá? Para a gente ligar as transferências com o lançamento, ok? Continuando nossa aula aqui, a próxima função que a gente vai utilizar é uma condição, é uma função de condição, tá? Eu vou utilizar essa mesma select aqui para explicar para vocês. Vou colocar um asterisco aqui novamente para poder listar todos os campos. E aqui eu vou olhar aqui embaixo o nome do campo e vou colocar aqui em cima só os que eu preciso. Vou colocar aqui lance ID, né? Lance descrição. Lance tipo, tá? Eu preciso do tipo, né, da receita, e lance valor. Ok? Só esses campos aqui já dá para explicar como criar uma condição aqui dentro do SQL. Ok? Então eu trouxe só esses campos aqui na nossa select. Vamos lá. O sistema de condição que eu quero fazer é a seguinte. Se ele for receita, beleza, eu mantenho positivo. Agora, se for no caso como esse aqui, ó, ele é despesa, então eu preciso de trazer ele negativo, esse valor, ok? Então vamos ter que criar uma condição aonde ele analise o tipo aqui do lançamento e
defina para mim que o valor é negativo ou positivo. Vamos lá, vou mostrar para vocês de que forma a gente faz isso. Eu vou pular aqui para a próxima linha, tá? Não tem problema nenhum você fazer isso aqui, ó. Tá? Pular para a próxima linha. Caso você queira um outro campo, você tem que colocar uma vírgula no último que você adicionou e criar o campo aqui embaixo. Nós vamos utilizar a função chamada case when, que significa o que? Caso aí a gente vai colocar aqui lance tipo, né, o tipo de lançamento for igual, eu coloco o símbolo igual, coloco aspas simples, escrevo aqui, ó, despesa e fecho com aspas simples. E continuo aqui, né? Caso o lançamento do tipo for igual à despesa, então você coloca a DN aí e coloca aqui o que vai ser. Então, se caso ele for despesa, então vai retornar para mim o seguinte valor, ó, lance valor, tá? Para mim deixar esse valor negativo, como eu faço? Você pode multiplicar por menos 1, tá? Que ele vai transformar esse valor como negativo. Aí é o seguinte, eu continuo a minha condição aqui, ó. Se caso ele for despesa, ele vai multiplicar e trazer o valor negativo. Se não, vou colocar um else, tá? Se não, pode trazer da forma que tá. Vou trazer o valor da forma que tá, que já vem padrão positivo. Ok? Então aqui eu finalizo com um end para finalizar a minha condição, tá? Se quiser aqui já pode definir um nome para essa coluna nova. Colocar aqui valor, tá? Apenas valor. E posso aqui, ó, se você quiser trazer ela aqui para cima de novo ou deixar ela aqui embaixo mesmo, você pode colocar aqui, ó, e executar essa select. Vamos ver o que aconteceu. Notem aqui embaixo, pessoal, que a condição foi feita, tá? Então ele trouxe para mim negativo, o valor de 50, porque ele é despesa. Trouxe positivo porque é receita, ok? Então funciona dessa forma o nosso case when. Vamos trabalhar e vamos utilizar também para a criação da nossa select, ok? Uma outra função que a gente vai utilizar do SQL será o sum, tá? Que serve para mim estar somando os campos, ok? De uma tabela. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar de novo a nossa TB lançamento. Vamos executar ela aqui. Ela vai trazer para mim todos esses registros e colunas. E aqui eu tenho um campo aqui que ele se chama lance valor. Como eu faço para somar esses valores todinhos que estão aqui dentro, todos os registros? Basta eu vir aqui, ó, fazer um sum, tá? E escrever ele aqui dentro, ó, lance valor. Ok? Vamos renomear ele aqui para saldo, né? Pode ser saldo, tá? E vamos executar, ó. Pegar F5, vai somar todos aqueles registros lá, tudo que tem de registro, e vai trazer aqui para mim. Então, é dessa forma aí que funciona a nossa função sum, tá? Porém, aqui, pessoal, eu preciso, vamos dizer que a gente esteja montando aquele grid lá para trazer o saldo. Ok? Vamos só dar um exemplo aqui. Eu preciso de mostrar aqui o nome da conta, né, que tem esse saldo. Então vamos aqui fazer a união da tabela de conta também, tá? TB conta on TB conta.ct id com, né, atb lançamento.ct id, ok? Então se eu executar aqui ainda continua funcionando tudo da mesma forma, só que agora eu quero trazer o nome, né, junto com a soma ali, eu quero trazer o nome da conta. Então para isso eu posso pegar o campo lá da nossa TB conta, que se chama CT nome. Se eu for executar aqui, pessoal, ainda não vai dar certo, tá, a nossa select. Por quê? Uma regra aqui, se caso você colocar um sum, você vai precisar de agrupar todos os nomes que tiver repetido, tá? Vamos dar um exemplo aí. Na tabela de lançamento, vou listar ela aqui só para explicar melhor.
olha só, aqui no lançamento eu tenho a CT-ID repetida, entendeu? Então, quando eu faço a união entre as duas tabelas, vou trazer aqui embaixo também, só para vocês terem uma ideia melhor como funciona o Group By. Quando eu fiz dessa forma aqui, ó, ele tem o caixa, cofre e o caixa. Notem aí que o caixa repete. Para mim trazer o registro apenas uma vez, eu preciso mandar agrupar o CT nome, tá? Então há essa regrinha aqui para a gente adicionar a função aqui embaixo, na última linha, Group By CT nome, ok? Fazendo dessa forma, posso deletar isso aqui embaixo, tá? Não vou precisar mais, e mando executar, mando dar um zoom. O que aconteceu? Ele fez a soma, separando, tá? Agrupando todos a soma de caixa aqui na frente e todas as somas de cofre, ok? Então essa é a função sum, tá? Juntamente com a nossa função Group By, beleza? Então é isso daí, pessoal. Essas são as funções que a gente vai utilizar para a criação da nossa select. Na hora que eu estiver construindo a nossa select lá, tá? Eu vou dar mais uma reforçada, mas será bem rápida. Essa aula serve mais para você aumentar o conhecimento que você tem aí sobre o SQL, tá? Para quem já sabe aí, para quem não conhece a parte de script, né? Dessa parte aqui que nós estamos fazendo, já consegue ter uma noção maior de como funciona, tá? Essa aula aqui, ela passou agora dos 20 minutos, então eu vou estar finalizando ela e na próxima aula a gente já vai criar a nossa select definitiva para poder estar listando aqui dentro do nosso sistema, ok? Então aqui a gente já vai trazer a transferência junto com o lançamento, já verificando já o valor positivo ou negativo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero aí ter ajudado vocês aí com a questão de SQL. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Até a próxima aula.